Olá, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Sara Lima, do Smash Teacher, e hoje eu tenho uma convidada especial. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as dificuldades que os professores e empreendedores, professores de inglês autônomos têm no início do negócio online. Empreender é para os fortes, a gente sabe disso. E aqui eu tenho uma pessoa que é assim um exemplo, ela está há bastante tempo no mercado, tem muita coisa para conversar, e ela vai falar um pouquinho da dificuldade que ela teve no início e como ela superou. Então, papel e caneta na mão, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Quero dar as bem-vindas agora para a professora Teacher Cida Feitosa. Tudo bem, Cida? Oi, tudo bem? Boa noite, boa tarde, né? Não sei a hora que você vai estar vendo Seja esse lá o que vídeo. for. Boa tarde, eu sou Teacher Cida, tenho 23 anos de experiência no mercado, né? Dando aulas para escolas. Entretanto, tem 2 anos que eu deixei de dar aula, de trabalhar para os outros, né? Eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que a partir daquele momento, eu sempre tive essa vontade, mas eu nunca tinha tido coragem. Que a partir daquele momento, nem que eu fosse vender bolo, sanduíche na porta de casa, eu não ia mais trabalhar para as escolas. Então, Que ótimo! Adoro isso! Adoro isso, Cida, porque você tem que ter, para você empreender, você tem que ter uma convicção, um nível alto de convicção, não é? Isso. Então, assim, como eu estava dizendo, eu sempre tive essa vontade, nunca tinha tido coragem. Eu tenho 2 filhos, né? Um tem 19 anos e o outro tem 4 anos. Então, antes de nascer o mais novo, eu não tinha coragem, porque na minha cabeça, eu deixar de ter aquele salário fixo assinado na carteira, mesmo que sendo uma mixaria para nós, muito pouco, Uhum, comparando com o que a gente hoje consegue ter de resultado, né, uhum, financeiro, é. é outra realidade, né? Então, assim, eu não conseguia enxergar isso naquele momento. E eu tinha medo de deixar meu filho passando necessidade, porque eu achava que ter uma carteira assinada era segurança. Hoje eu entendo que isso não é segurança nenhuma, né? Uhum, uhum, que E outra, valeu muito a pena eu ter criado essa coragem e estar ótimo. empreendendo, né? É, Porque eu sempre digo o seguinte, se você quer empreender, primeiro tem que ter um nível de convicção muito alto, porque não é fácil, né? Você tem que ter aquela disponibilidade de arregaçar as mangas aqui em cima para poder tocar, né? Porque as dificuldades vão vir. E nessa transição, eu queria saber de você se aconteceu isso, né? Como foi a transição? Porque quando você começa a empreender, você precisa de um tempo para poder estar fazendo dinheiro pelo menos próximo do que você fazia no CLT, que é carteira de trabalho, né? isso. Então, essa transição ela é delicada, porque se você, não sei se você vai concordar comigo, se você não tem o cuidado de fazer a transição aos poucos, ou pelo menos bem planejada, que é guardar um dinheiro, né, para você poder pagar as contas. O que acontece? Se essa transição for turbulenta, se você não planejar, você acaba fazendo o quê? Voltando para o emprego, não é? Você acaba voltando, Conta um exatamente. pouquinho pra gente como que foi a transição, decidir pedir demissão, como que foi? Você se programou, você guardou um dinheiro, ou você ficou no tipo part-time e no negócio, como é que foi para você? Me conta aí. Não, assim, a minha história é assim, eu fiquei. A gota d'água, digamos assim, foi a frustração do último lugar que eu trabalhei. Eu trabalhei em escolas, eu trabalhei numa escola fantástica por 15 anos e era maravilhoso. Eu cresci, fiz curso Celta, tudo que era possível de crescimento, né, para minha carreira foi muito importante para o meu inglês também. E aí, depois que eu tive meu filho, eu já, quando, na gestação, eu dizia assim, nada, eu não vou voltar a trabalhar, por quê? Porque se eu for pagar uma babá, era exatamente o mesmo salário que eu estava ganhando, né? Ah, Porque se ficasse na carteira, etc e tal. Então, elas por para mim não elas. ia. Exato. Então, trabalhar e ficar assim, eu preferia ficar cuidando do filho. Conversei na época com o marido e disse: olha, vou fazer isso, vou sair, vou ficar cuidando dele. Quando acabar a licença maternidade, a gente vê o que faz. Então, eu abri uma produtora, meu marido é músico. E aí, eu abri uma produtora para tomar conta da carreira da banda dele e de outros músicos que também precisam de Uau! alguém. Isso eu não sabia de você. Que interessante! Olha só. Então, aí eu fiz isso, né? Abri o MEI, a minha produtora, a produtora Hum, C4, e comecei a me inscrever em editais. Então, eu ganhava até hoje, quando eu ainda
faço, né? Hoje em dia eu sou impresso o nome. Eu ganho 10%, né? Então, assim, quando eu fazia eventos, eu tinha também um dinheirinho legal. Só que é muito trabalho e era coisa completamente diferente da área da nossa Sim. área, né? Então, assim, nessa transição, antes de eu empreender aqui para o online para dar aulas de inglês, eu fiquei com a produtora, fiquei tomando conta da carreira. E era muito mais flexível, né? E aí começaram a surgir, graças a Deus, nunca faltou proposta de trabalho, né? Para quem fala inglês, sempre tem convites. Vem dar aula aqui, vem dar aula assado, enfim. E aí eu recebi um convite para dar aula numa escola que não é de inglês, de informática, muito conhecida no Brasil, mas que tinha um curso de inglês dentro da escola. E aí o salário era tão bom que eu disse, vou, né? Coloquei o filho na creche o dia todo e fui. Trabalhei um ano, só que dentro de mim aquele desprazer, porque eu entrei com a proposta de dar 6 turmas e fiquei com 10 turmas. Então, minha agenda não. Eu fiquei trabalhando 44 horas sem cuidar do menino, enfim. Tá, e lá você trabalhava, só uma curiosidade, porque faz uma diferença enorme quando a gente tem a mente empreendedora, né? Você trabalhava por hora ou por produção? Não, lá eles assinaram a minha carteira, um salário que era mais ou menos 2.000, 2.500, plano de saúde, plano dentário, restaurante, um ambiente corporativo muito bacana, muito positivo, muito legal. Só que a questão de eu estar longe do meu filho, eu só via meu filho de manhãzinha cedinho, e à noite, 10 horas da noite, dormindo quando eu chegava em casa. Então eu não tinha vida de mãe, né? Tá, então assim, então, deixa eu só te cortar rapidinho. Então, independente de você ter 6 turmas, ou 10, ou 20 turmas, não fazia diferença no salário, não era por produção, era por hora. Entendi. Salário fixo. Enfim, era muito legal lá. E aí eu recebia uma proposta de uma outra escola também muito famosa no Brasil, né, uma franquia, para eu ser coordenadora. E aí me prometeram mundos e fundos, né? Assim, você vem, o salário não era tão bom assim, era bem menos, mas eles prometeram que eu ia trabalhar só um horário, só a parte da tarde, e depois não foi bem assim, né? Então eu ainda fiquei para cumprir contrato, não minto, 6 meses, mas eu fiquei com aquela certeza, eu não vou mais trabalhar para ninguém. Então foi a gota d'água esse último lugar. Não foi pela franquia, não foi pela qualidade, um nome bom, foi experiência para mim, porque nesse lugar eu pude aprender um pouco de gestão, porque a gente teve muito curso de gestão, só que o ambiente de trabalho, o humano, o recurso humano, o dia a dia, não era prazeroso, não era positivo, né? Havia concorrência, enfim. Não sei se é porque eu sou bem mais velha, enfim. Aí eu coloquei na minha cabeça que eu não ia mais trabalhar para seu ninguém, que eu ia trabalhar para mim mesma, que eu ia vender bolo, sanduíche, qualquer coisa, e empreender, né? Voltar a empreender, porque eu já estava empreendendo na área de... Você tinha uma experiência já interessante. Exato, de pedir patrocínio, né? Enfim. Aí eu saí, conversei com o marido, olha, eu não tô aguentando mais, vou ficar em casa. E aí, quando eu não podia anunciar para os alunos, né? Por questões éticas, eles pediram para anunciar na escola, porque podia ser que os alunos saíssem, enfim. Eu não anunciei, mas eu achei injusto com os alunos one-to-one. Não anunciar, por quê? Porque ia entrar um outro professor. E aí, quando foi no meu último dia, eu disse, olha, hoje é meu último dia, eu tô saindo, desejo boa sorte, parará, parará, parará. Pois bem, saí. E aí, algumas pessoas começaram a ligar, me dá aula particular, me dá aula particular. Eu já dava, de vez em quando, para alguns alunos, mesmo trabalhando para as outras escolas, porque eles não impedem. Então, eu disse, dou. Então, uma aluna dessa escola disse assim, eu vou só terminar as aulas que eu tenho com ele e vou fazer aula com você. Eu disse, tudo bem. Para não ter problema, eu comuniquei ao diretor, porque o diretor não morava na cidade que eu morava, e eu tinha o WhatsApp dele, era assim, colega, e não ficar mal, né? Não ser antiético. Olha, falando assim, tarará, tarará. Não, ele não se importou, tudo bem. E eu fiquei com essa aluna quase 2 anos, né? E aí, a partir daí, veio aquela coisa, será se dá para viver de aulas particulares? Mas aí você foi fazer o quê? Calma, aí você... Fui dar aula para ela. Você saiu para fazer o quê? Eu saí para empreender, né? Para ficar em casa. Você tinha um plano? Não tinha plano nenhum. É isso que eu quero saber. Não tinha plano. Oh, meu Deus. Não tinha plano. Como eu já estava com essa aluna,
Não, vou dar aula. Não, minta, ela disse assim, olha, acho que quando ela falou que queria aulas para mim, comigo, na verdade, demorou mais ou menos uns 3 meses. Para terminar o contrato dela na escola e para voltar. Então eu fiquei assim 3 meses sem money, né? Teoricamente. Uhum. Aí eu disse assim, Mas você tinha o suporte, né? Você tinha seu marido, tinha o talvez, marido, né? talvez a rescisão Então, lá. contratual, tinha, né, umas reservinhas. Não Certo. estava lisa total, né? Porque, deixa eu só fazer uma observação aqui, porque quando você não tem esse suporte, esse colchão, né, Uhum. a gente começa a tomar decisões erradas, decisões loucas. Então, Com eu não certeza. recomendo de jeito nenhum que a pessoa, né, saia do emprego, porque está por aqui, não aguenta mais, sem ter ou um colchão, alguém que te ajude, um suporte financeiro, porque sem um suporte financeiro você começa a aceitar qualquer coisa, começa meio que prostituir a profissão, sabe? Dar aula de inglês por R$ 10, sabe? Aquela coisa louca, assim, desespero, e compromete a Exatamente. qualidade. Quando você está nessa pressão toda, você não vai dar uma aula tão boa, e aí já começa o business errado, né? Exatamente. Então, assim, a minha preocupação nesse momento era da aula particular eu já sabia como é que eu ia criar o material, que material eu ia usar, né? Já não podia usar da escola, claro. E tentar ganhar mais alunos, porque se essa médica, né, aceitou aquele valor, né, que não era barato, outras pessoas aceitariam. Então eu tive a ideia de fazer English in Company, inglês em grupo, né? E aí eu levei para as empresas aqui onde eu moro. Aí eu levei para a Unimed, para grandes empresas que exportam peixe, exportam e importam. Então eles É. precisam de uma pessoa. Eu E sabia que você, eles precisavam. e você já tinha o MEI, no caso, porque para a empresa precisa ter o CNPJ. Você já tinha Tá. isso, estava Aí bem eu só tranquilo. transformei, só mudei, né, Razão a social. atividade principal É. para aulas, né? E Uhum. aí eu fiz o projeto e levei para a Unimed. Falei com a menina, o pessoal lá da Unimed, tá, tudo bem, prepara um vídeo para a gente apresentar na reunião dia tal, porque vai ter uma reunião com os diretores, com os médicos todos, eu aproveito e já mostro. Eles, ao invés de entregar o projeto escrito, eu entrego, mas é bom ter um vídeo explicando. Adoro isso, adoro currículo com vídeo. Para mim, tudo é vídeo na vida. Currículo, se você for um vídeo, você consegue um emprego, não é? Então, eu fiquei desesperada. Por quê? Porque eu não conhecia isso. Eu não sabia que isso era possível. Eu não sabia nem fazer. Eu Uau. fiquei, meu Deus do céu. Me lasquei, né? Eu fiquei Adoro, porque você é obrigada a ir atrás da solução. Adoro isso. fui obrigada. Não, você vai ver que eu fui obrigada a procurar soluções várias vezes durante essa luta, Sim, né? sim. E aí eu fui, meu Deus, como é que eu faço vídeo? Como é que eu gravo? No celular vai ficar ruim a qualidade? Enfim, não tinha máquina, não tinha câmera para filmar. Aí Uhum. fui emprestado, tripé, enfim. Aí fiz um vídeo, né? Aí mandei o vídeo, né? Só que teve um problema no vídeo, porque eu não fiz com microfone, eu fiz com o microfone da câmera. Eu Então acho não ficou, que o áudio não ficou legal, mas aí mandei mesmo assim, né? Enfim, fechei com a Unimed e aí eu estava com uma aluna particular, com um grupo de médicos, né, na Unimed, que esse era só para médicos. calma, Consegui fechar. calma que eu preciso parar aqui um minutinho. Olha, eu Tá. sempre falo que é melhor, o primeiro nunca vai ser bom, você nunca vai ter orgulho do seu primeiro vídeo, mas você faz assim mesmo se não tiver perfeito. Então você conseguiu, você fez, o áudio ficou uma porcaria, mas você conseguiu fechar com a Unimed. Consegui fechar com a Unimed local. Estamos falando Consegui de fechar. Unimed local, olha só, uma empresa. É. É isso. Eu acho Gostei. que a apresentação, né, do Uhum, vídeo, o roteiro do vídeo foi super importante, mesmo com o áudio sendo ruim. uhum, Eu expliquei, eu coloquei no vídeo que era essencial, né? Me apresentei, falei um pouco da minha experiência, sim. falei como era o curso, né? E o que, que eles iam conseguir dentro de X meses. E Uhum. que não era uma promessa, né? Vocês vão ficar fluentes, vocês vão aprender. Mas vocês vão aprender, vão trabalhar situações de
Pedir água, pedir comida. Então, aquilo que estava dentro do curso. Sim. Aí, tudo bem. Desde que, e coloquei o desde que. Você se dedica, você isso, aquilo outro, né? Aí eu Lógico. fui falando e tal, enfim. Ai, adorei essa do vídeo aí, adorei. Com áudio ruim mesmo, foi e fechou. Foto do Amo. bebê, sabe? Um fundo azul, que é a cor do... Eu tirei tudo assim. E não foi nada profissional, mas deu certo, né? Deu certo, E aí, deu certo. deu certo, eu fechei com eles na época, há 2 anos atrás, e só tem 2 anos. Uhum. Né? Foi quando você começou a empreender online ou quando você começou a empreender Quando eu comecei a empreender, porque a primeira dificuldade era criar a coragem de empreender. Lógico, Foi a primeira é o mais grande difícil. dificuldade que eu tive que Depois você enfrentar. colocou o pé na água, né? E aí, depois, a segunda grande dificuldade foi determinar o modelo de negócio. Eu estava perdida. Eu Com sabia tantas que eu opções, né? São tantas coisas que você pode fazer com inglês, que não é só da aula, que aí na época eu criei é tanto que eu não usei o nome Teacher Cida Feitosa, eu usei o nome Easy, que é o nome da minha escola, o nome da razão social minha. E aí eu coloquei que eu fazia consultoria em inglês, que eu fazia tradução, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo outro. Coloquei tudo que você imaginasse que a gente pode fazer. A salada mista, a salada doida. Exato, que é um erro, né? Porque não, você faz tudo, não faz nada. Tem Você que faz ter tudo, clareza. Se quiser falar com todo mundo, acaba falando com ninguém. Não tinha clareza. Porque até então eu não tinha determinado o modelo de negócio. Se ia ser eu tinha determinado que ia ser presencial, que ia ser aulas em grupo, que ia ser English in Company ou em condomínio. Eu já tinha visto e isso era legal. E não tinha na cidade. Aliás, não tem aqui, né? Tem pouco, não tem ninguém que faça isso. Então eu sabia que não tinha ninguém e comecei a fazer. Só que um belo... Aí eu disse, nossa, eu vi uma pessoa no Instagram, um teacher assim, um teacher assado. E eu comecei a seguir alguns teachers e eu achava, não, gente, não, para. Não é possível que essas pessoas vivam de aulas particulares online. Eu nem acreditava, pra você ter noção. Eu achava um absurdo o EAD. Eu tenho 47 anos, então eu era aquela pessoa aversa ao online. Eu comecei a ver um vídeo aqui de uma teacher, acho que eu segui 2 ou 3 teachers. Teacher Sil, Teacher Pamela, umas 2. Eu fiquei, gente, isso realmente funciona? E fiquei, né? Eu vou botar uma diquinha. Aí criei o Instagram da Easy. E no meu Instagram pessoal, que é o que eu uso hoje, que não é mais pessoal, eu comecei a colocar uma diquinha. Aí eu vou fazer um vídeo. Aí a pessoa começou a curtir e comentar. E aí já começou alguma pessoa ou outra a perguntar, né? Se eu dava aula. Aí você, opa! Não é isso? Aí, quando foi uma vez, eu me lembro que eu disse, eu vou fazer vídeo também. Se fulano faz, eu vou fazer também. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Não sabia o que eu ia falar, o que eu ia ensinar. E aí, eu fui para o YouTube aprender, né? Sim. Faculdade, pós-graduação, mestrado e YouTube. Não é isso? De graça. Aí eu disse, o pessoal dá dica de vocabulário, o pessoal dá dica de expressão, eu vou dar dicas de expressões idiomáticas. E aí eu comecei. Eu acho que o primeiro que não, foi Oh My God, meu primeiro vídeo, explicando que era Oh My God, Oh My Gosh, né? As variações, my goodness, tudo mais. E aí eu não tinha luz, não tinha câmera, né? Peguei meu celular, que era velhinho, não era o iPhone ainda. E aí eu fui para a janela, que eu já tinha visto no YouTube que se você usasse a luz natural ficava mais bonito. Aí eu fui para a janela, estiquei o braço. Muito bom! É isso mesmo. Gravei, sabe? Eu gravei umas 3, 4 vezes a mesma coisa. Eu escrevi o roteirinho e tal. E aí eu percebi uma coisa, que toda vez que eu fazia roteiro, eu não lembrava do roteiro. Então, o que eu faço? Que serviu para mim como lição. Eu escrevo o roteiro, que eu vou fazer no vídeo, só que na hora de gravar não olho nada, porque já está na minha cabeça. Só deixo assim os tópicos na minha frente para eu lembrar. Tem que falar isso, tem que falar o exemplo tal e tal. Mas não o roteiro, porque comigo não funciona. O roteiro não sei com o que funciona, porque olha, só se tiver um teleprompter. Porque imagina, eu tô aqui falando, eu tenho que me achar, tenho que ler nunca. Eu ponho só os pontos, os bullet points e vou desenvolvendo, né? Você vai lembrando, né? Então aí eu fiz esse vídeo, já tinha visto no YouTube que você podia usar
um editor de vídeo para celular, que eu não me lembro agora o nome, nem era o que eu uso hoje. Botei uma moldura, fiz ele em pé, não era deitado, enfim, e Uhum. postei. Quando eu postei que foi para o Facebook, aí o pessoal começou a comentar, ai, que legal, que não sei o que, não sei o quê. E aí eu passo, né? E aí, acho que no segundo vídeo, uma menina de Guarulhos, uma menina não, né? Aquela senhora casada, mas é jovem, ela perguntou no inbox, no DM, se eu dava aulas no Skype. Aí você levou um susto. Não, aí eu disse, sério isso? Aí eu não ia dizer que não, né? Eu disse, sim, Claro. sim. Você gostaria de agendar uma aula experimental? Porque eu colocava sempre assim na minha bio, agende a sua aula experimental. Eu tirei porque depois, muita gente que iria fazer aula experimental, eu não tinha mais horário para as aulas experimentais, né? E também começou alguns rapazes a fazerem aulas experimentais para dar cantada. Então eu tirei isso. Sempre tem, né? Sempre. Então, eu disse, agendei, olha o que eu fiz. Eu agendei a aula dela, experimental, para 8 dias depois do dia que ela falou comigo, disse que a minha agenda estava lotada. Mentira, né? Que estava cheio de aulas e que coloquei ela para tipo 8 dias. Eu disse, agora eu vou procurar como dar aula no Skype, porque eu não sabia. Você não sabia, olha Não só. sabia dar aula no Skype, não sabia usar o Zoom, não sabia de nada. Uhum. E aí eu achei um professor, eu acho que ele é mineiro, Vinícius, alguma coisa, não me lembro o nome. É de prof para prof, hoje é a empresa dele. Sim. E aí ele tinha um curso, me lembro, de R$ 9 de como dar aulas online, de como dar aulas no Skype, era o curso dele. Eu comprei o curso e devorei o curso. Eu disse, muito simples, muito fácil. Aí, quando eu fui fazer aula experimental, eu já sabia. Eu compartilhei tela, compartilhei vídeo. Nossa, já chegou chegando. Cheguei chegando. Se você quer aula experimental, você tem que dar a aula. Você tem que mostrar para que veio, né? Sim. E aí ela ficou encantada. Disse que a aula era muito dinâmica, que não eram aquelas aulas paradas. E fechou comigo 4 dias na semana. Que lindo. Nossa, fiquei tão feliz. E aí, a partir dela, eu comecei a gostar do online. É isso. Comecei a gostar. Era mais confortável, mais seguro, mais prazeroso. E aí, ao invés de eu atender um aluno, 2 num dia, eu comecei a atender 3, 4 alunos num dia. O tempo que você gasta para sair da casa de um aluno, né, de uma escola para outra, 2 minutos você vai ali, bebe uma água e dá a próxima aula. Isso. Então, assim, eu comecei a gostar, aí eu comecei a estudar mais um pouco, né, sobre isso, sobre equipamentos. Fiz um curso no Future Learn, que é de Cambridge. Sim, também tem adoro, né? online, uma coisa assim. Fiz esse curso, que é muito bom. E aí eu fui aprendendo e vendo vários YouTubers. Tem um outro professor também de inglês, que acho que ele é inglês. Ele tem um curso específico, eu nunca cheguei a comprar, mas só com as dicas eu fui melhorando. Enfim. Então, essa foi a segunda barreira que eu consegui superar, que foi determinar o modelo de negócio. Pronto, a partir dali, eu só ia continuar com as turmas da Unimed, né? Com a minha aluna especialíssima, que foi a partir dela que era presencial, one-to-one, e não ia pegar mais ninguém presencial, e a partir dali, sempre online, até migrar 100% para o online. Interessante. Olha, quando eu vendi a minha escola física, e eu falei, eu vou dar aulas de conversação em cafeterias. Não sei se você sabe a minha história. Eu tô filmando, mais ou menos você falando. Então, eu decidi o quê? Que eu ia dar aulas de conversação em cafeterias, porque não existia isso, eu não via isso em lugar nenhum. Né? Porque eu queria o quê? Vida real, a pessoa vem e interrompe, a vergonha de falar inglês, eu queria trabalhar isso, que era para a pessoa já que tinha o inglês já intermediário, né? Intermediário avançado, o que seja. E daí, o que aconteceu? Eu estava fazendo um curso que foi que eu conheci o Zoom. E eles eu fiz um curso presencial e eles estenderam para ter uma comunidade. E toda quinta-feira, eu acho, tinha reunião, sabe? Eles conversavam, todo mundo que fez o curso conversava no Zoom. Aí que negócio é esse? Sabe? Eu não tinha costume de usar Skype nem nada. Aí eu falei, opa, peraí. Aí peguei um aluno e falei, mano, vamos fazer uma aula, porque eu vou dar aula online agora. E fui pegando o pessoal do presencial
e abri uma turma de conversação. Esse povo da cafeteria veio para conversação. Tinha uns que tinham desistido, tinham viajado, mudado. Eu lembro que eu tinha um aluno que tinha mudado para outro estado, parou de estudar. Eu fiz online, aí ele voltou. Ele, Sara, agora sim, foi muito bacana. A transição é gostoso. Às vezes é penoso, mas é gostoso. Mas, e aí? Porque se a gente já nascesse pronto, né? Já soubesse de tudo, né? Não tinha para quê viver, né? Então, assim, foi penoso. Claro que o interessante, eu acho que hoje em dia, para quem está começando, estude, aprenda, compre um curso, não vai na louca, porque vai acabar acontecendo o que a gente falou no começo. Você vai acabar voltando a trabalhar para os outros e a continuar a sua vida frustrada. Se você é frustrado, tem gente que adora dar aula, não tem problema. Mas se você quer ser empreendedor, né? Então tem que ter coragem. Porque a gente acaba sem preparo, sem ajuda, sem um preparo, né? Investir em conhecimento e o que seja, em cursos, você acaba penando tanto, que chega um momento, pode ser que você ache que isso não é para mim, é difícil demais. Fulano conseguiu, mas é porque fulano investiu, né? Exato. Investiu tempo. Exato. Investiu, porque assim, comigo, por que a coisa começou a funcionar, está funcionando? Claro, tem dias que eu digo, nossa, quando o primeiro aluno, que foi essa minha primeira aluna online, depois de mais de 6 meses sendo minha aluna, porque a filha dela ia entrar no colégio, ela tinha 2 filhas pequenas, iam entrar na escola, então as duas ia ser muito despesa. Ela disse, olha, eu vou suspender um tempo as aulas. E aí você fica arrasado quando você tem aluno. Eu só lembro dos seus stories, só lembro do que você diz. Porque você fica contando com aquele dinheiro para você pagar o orçamento. Exato. E aí eu fiquei arrasada, devastada. E ao mesmo tempo eu disse, não tem problema, né? Porque tenho ainda aluno tal. E aí, olha só o que aconteceu. Eu me desesperei, porque ela desistiu, e acabei aceitando uma aula presencial com um menininho de 10 anos. Olha aí. Olha aí, como que eu falo tá certinho. Certinho, porque assim, começa a aceitar as coisas que você não queria fazer. Por quê? Porque você começa a o negócio não tá. Você começa a baratear, o pessoal pede desconto, você dá, né? Você não sabe dizer não. Então, uma das dificuldades minhas eram essas, não saber dizer não. É isso. E aí, então eu acabei por conta dessa, porque eu estava todo mês entrando, não ia mais, me desesperei e aceitei um aluno presencial, por bem menos do que ela me pagava. Olha aí. Que bom que você falou isso, porque, né, confirma aí uma coisa que eu sempre falo. Que, né, é isso mesmo. E não sei se já aconteceu com você, mas tem aquele aluno que você está dando aula para ele, você vê que não está dando certo, está sugando a sua energia, e você não dispensa ele, por quê? Porque você vai fazer falta, não tem? Não acontece isso? Tipo, poxa, esse aluno é o tipo de pessoa que quando eu terminar a aula, eu me sinto péssima, me detona, mas eu não posso dispensar ele por causa do dinheiro, olha só. Exatamente. Teve isso comigo também, teve. E esse aluno, olha que interessante, esse aluno, ele fazia aula 5 vezes na semana, ou seja, todo dia. Um bom dinheiro, uma boa grana entrando. Era uma boa grana, né? Quase um salário. Sim, né? sim. Só esse aluno, só que era aquele aluno, né? Antes da aula é tipo, não. Oh my God! E aí, você sofrendo, né? E aí você vai, era bem hard. E aí eu fiquei com ele 2 meses, foi quando ele foi para os Estados Unidos, porque precisava fazer um curso lá nos Estados Unidos. E pronto, não teve mais aula. Mas existe esse tipo de coisa também, né? Porque na aula experimental, o bom da aula experimental é que você sente esse rapport, você sente essa empatia, né? Se vai rolar ou não essa... É como uma química, né? Nas aulas particulares, nas aulas one-to-one, né? Porque a pessoa, o aluno, ele vai sentir com você, se é para ele ou não, se bate ou não, e você do outro lado também. Existe isso também. Porque às vezes a pessoa não quer fazer aula com você e você, não, mas não vai dar, porque eu tô vendo que não vai dar, né? Eu sempre digo uma coisa, uma frase, né? Que tem dinheiro que não vale a pena você
ganhar, porque é tão sacrificado, por mais que seja 1 milhão, comigo pelo menos aconteceu isso, pode ser assim uma coisa intuitiva, mas às vezes é tão sacrificante aquele dinheiro, né, tão maçante, que Sim. você acaba gastando todo de uma vez, enfim, parece que aquele dinheiro não rende. É, Então, eu eu digo assim, que não vale a pena ganhar. eu acredito assim que não tem aluno ruim, não tem professor ruim, existem métodos e jeitos e estilos que não Concordo. casa, não casa, né? A gente Exatamente. tem que ter uma maturidade aí para entender, não, melhor não. E para isso você precisa de quê? De um modelo de negócio que esteja considerando uma coisa dessas, né? Exatamente. Você tem que pensar nos anticipated problems, né? Nos que Sim. pode vir a aparecer, a surgir, né? Enfim, como por exemplo, né, nessa questão de determinar modelo de negócio, e aí vem a questão do planejamento, né? Quanto tempo, quando você determina o seu modelo de negócio, você tem que entrar no planejamento. Se você vai fazer aulas particulares, esse ano foi melhor do que o ano passado, porque o ano passado foi o primeiro, né? Esse ano vai fazer 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Então, assim, esse ano, na questão do planejamento, foi melhor. Por quê? Porque eu já tinha essa consciência de que eu tinha que planejar, que eu tinha que, como é que, se as aulas, que eu ia trabalhar com módulos, né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, a depender do tipo de aluno, porque como eu falo que é inglês personalizado, já tive muitos alunos de IELTS. Então, aí, eu tenho 2 modelos de curso para o IELTS. Tem o intensivo e tem o extensivo. E aí, os alunos, né, escolhem. Mas se for o curso regular, por exemplo, eu fazia assim, vamos começar hoje, e aí não tinha tempo para terminar, não tinha, sabe, esse modelo não estava pronto na minha cabeça. Sim, uau, entendi. É Mas complicado. aí eu fiz. Aí depois eu disse, não, tem que ter. Eles têm que saber quando começa, quando termina, porque Uhum. eles não podem faltar, porque se eles perderem, eu já mando, né, nas regrinhas, se você perder a aula, Sim, sem organizado. avisar, com X horas, coloco 6 horas de antecedência. Então Sei. não tem repetição de Seis, aula. seis é tipo, e não tem problema, não tem assim, aquele que liga com 2 horas de antecedência. Como é que é? Funciona bem essas 6 horas? Funciona. Sabe, você acredita que eu mando já, por exemplo, o aluno fecha comigo, quando, né? Tá, vou fazer. E aí tá bom. Aí eu mando, porque era depósito, né? Agora que eu aprendi, que você manda o link, que você pode pagar no Ah, cartão. Né? Eles já faziam por PayPal, mas eles nunca querem pagar pelo PayPal, eles sempre preferiam depositar. tá, e você faz o recorrente, né? Para não ter aquela coisa de ter que ligar todo mês, lembrar fulano. Sim, mas no começo eu não fazia. Então, como é Tá, que eu mas agora fazia? já aprendeu. Exato. E era triste, porque aí eu sempre mandava um e-mail, tipo, quando faltava uma aula para Nossa. começar, eu mandava um e-mail, só que eu não mandava cobrando, eu mandava, olha, seu novo pacote começa tal dia, tá aqui o seu schedule, dava muito trabalho, tá aqui o seu schedule, com o que eu sempre mando as datas, né? Data Aham. tal, 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 e parará. Aí a pessoa se ligava que tinha que me depositar, mas tinha aqueles que não, né? Exato, eu já ia falar. O problema não é nem elaborar ter esse trabalhão todo, que é um problema. O problema é quando você tem esse trabalhão todo e o depósito não acontece. Não O acontece, que você tem que exatamente. fazer? Relembrar. Exato. Olha, às vezes, assim, eu tenho muita dificuldade com cobrança, sabe? Então, assim, sinceramente, quando eu comecei o meu negócio online, eu falei, se for para depósito, eu não entro. A primeira coisa que eu fui ver é como que eu ia fazer esse negócio do pagamento, porque eu pensei, ou eu pago alguém para cobrar, eu pensei, vou pagar uma menina para trabalhar só cobrança, porque eu não consigo. Às vezes eu prefiro tipo, não cobro, estou trabalhando de graça só para não ter que cobrar, porque eu tenho uma dificuldade fortíssima em cobrar. Eu não sei o que que é, eu não sei. Isso aí é uma Eu também. limitação pessoal que como Eu é que eu também. faço isso? Já que eu Eu, tenho essa dificuldade, porque olha só, se eu tiver que cobrar um aluno, eu vou dar aula para ele de mau humor. Tipo porque, assim, na não, verdade, você me fez te cobrar, você tá brincando. Aí vai comprometer a qualidade, entendeu, do muito trabalho. chato. Nesse nível. Muito chato. Porque, assim, nós somos teachers, né? Então, assim, a parte dessa questão da gestão, como Sim, a gente é empreendedor, fica tudo pra gente, né? sim. Então, assim, eu mandava um e-mail,
Graças a Deus, eu não tive problemas no online. E outro, esse foi um grande motivo pelo qual eu resolvi ficar só com o online. Porque eu não tinha problemas com relação a pagamento. Acho que eu nunca tive com os alunos online. Eles sempre foram super conscientes, sabe? Respeitavam o seu trabalho. Então, eles sempre mantiveram os pagamentos em dia, graças a Deus. Eu fiz pagamento adiantado, desde o início, pagamento adiantado. Fulano, nós vamos também, adiantado. Hoje. Sempre. Também. Daí que vem pagamento de crédito, daí que vem pagamento de link. Sempre. Isso eu aprendi com... Ai, gente, coitado, eu esqueci o nome do professor. Ele é muito bom, acho que é Vinícius alguma coisa. Ele dizia exatamente isso. Aulas online tem que ter pagamento antecipado. Tem que ter antecipado. Não, presencial também. Quando eu comecei... Então, a presencial, eu não sabia disso, né? Porque como eu comecei com presencial, eu comecei errado. Né? Não existe errar certo e errado, não existe aprendizado. Daí isso a gente aprende. Eu comecei assim, então assim, eu tive alunos que, por exemplo, no dia do pagamento cancelava a aula. Aí não pagou ainda se foi. Não. Aí você passa uma semana, porque era uma vez na semana, 2 horas, uma semana de novo para você receber. Não. Aí como eu fazia? Já teve casos de eu ter que cobrar. Assim, fulano, tô precisando muito de dinheiro, e papapá, enfim, é muito chato isso, né? Então, assim, muito chato. Hoje eu determinei que não quero mais aulas presenciais, eu ainda dou uma turma presencial. Por quê? Porque eu presto consultoria para essa escola, e aí no meu contrato tá para eu treinar os professores, para eu poder entender do negócio da escola, de como funciona, método, etc. Eu tenho que dar aula para poder entender, para ter propriedade no que eu estou falando, né? Mas é por isso que eu dou uma vez na semana, mas senão era tudo online, né? Que é muito melhor, muito melhor. Aprendi a lição, né? E aí, essa questão do planejamento foi penoso. Porque eu não sabia planejar, eu não sabia fazer planilha, não sabia que livro adotar. E sim, porque como eu já falei, como eu faço personalizado, então cada um era um material e era aquela correria, e eu passava noites assim, em vez de dormir, eu ia preparar material para aluno X, para aluno assado. Hoje não. Eu já tenho, para o beginner eu uso o livro tal, para o avançado eu uso tal. Já tenho tudo prontinho, as partes prontas. Precisa reinventar a roda cada vez que vai dar aula. Exatamente, mas no começo era assim. Infelizmente. Não, a gente tem que facilitar a vida, né? Lá no meu curso que você está fazendo, você vai ver que tem um material que você, né, grava as aulas. Você gravou hoje, todos os seus próximos milhões de turmas que você vai ter, tá tudo gravado já. Você não tem que fazer mais nada. Você só faz a parte de conversação. Que é assim, olha, vai ser uma coisa tão gostosa. Porque a parte de conversação, que é o que o professor realmente gosta, pelo menos eu, né? Que você tá ali, faz as brincadeiras, faz as dinâmicas, ajuda o seu aluno, ele já vem prontinho, né? E é rápido, você não fica ali horas e horas explicando, já foi explicado. É muito bom. Então, conta mais. O que mais, assim, qual foi assim, as outras dificuldades que você teve, que você, né, no início? Conta aí mais pra gente. Tá. Outra coisa foi em relação às mídias sociais, né? Porque como eu, no comecinho, né, como eu falei, não sabia nada do online, não sabia nada. Eu era, assim, zero beginner. Então, assim, eu comecei a analisar que funcionava a coisa no Instagram. E no YouTube, eu via que alguns YouTubers tinham Instagram, né? E uma vez ou outra eu via uma YouTuber anunciando, eu tô fazendo jabá das minhas aulas particulares. Aí outra YouTuber também. Eu comecei a colocar na minha cabeça que eu tinha que ter um YouTube, só que eu não fazia, nem faço, né? O erro é esse, eu posto muito pouco no YouTube. Só que eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que postar, né, que tem que fazer. Por quê? Porque quando dá bug no Instagram e no Face, tem que estar lá no YouTube, que é outra plataforma diferente, né? Sim. Então, e são públicos diferentes, né? O alcance do YouTube é muito maior. Sim, aquele que a gente estava falando, né, antes de começar aqui a gravação. O YouTube, ele tem cauda longa. Você faz um vídeo hoje, uma pessoa te assiste hoje e vai de repente vira seu aluno, daqui um ano ele continua trabalhando para você. Né? É interessante.
Então, assim, no começo eu foquei muito, quer dizer, só exclusivamente no Instagram. Nem a página Teacher Cida Feitosa no Face eu não tinha, né? E comecei a fazer muito no Instagram, era mais cômodo, postei ali e tal. Também eu não conhecia de marketing digital. E aí eu conheci o Érico Rocha. Por acaso eu cliquei em um vídeo dele e começou a aparecer um monte de coisa do Érico, né, pra mim. Aí eu disse, nossa, um dia eu vou fazer esse curso. Eu ainda não fiz, mas vou fazer. E comecei a estudar, masterclass, enfim. E aí ele dizia justamente isso, você não pode ficar só numa mídia, né? Você tem que fazer, tem que estudar, essas coisas todas. E eu sempre estudo, vejo um coach, vejo um vídeo motivacional, mesmo que de outra área, eu sempre aprendo com alguma coisa, né? Não é só na nossa área. E o bacana é que você está trazendo tudo isso num curso só, no seu canal, pra gente, focado pra gente. É muito bom. Porque... Eu achei que precisava, sabe? Porque como assim, eu tenho bem menos anos de experiência como professora, eu tenho 11 anos de experiência, né? Só que eu tive escola, que era uma franquia. E eu falava assim, gente, mas não é possível. A gente saía, né, para lanchar, eu, os professores e tudo, eu falava, mas isso não tá certo, né? Paga muito pouco, eu pago muito pouco. Eu via isso, eu pago muito pouco. Esse professor aqui merece tão mais, só que eu, como franqueada, eu não conseguia pagar mais. Olha só. Eu não conseguia pagar mais, porque o modelo de negócio não permitia, eu tinha que pagar pouco, veja bem. É uma coisa esquisita, né? Aí eu falei, nossa, mas... Né, eu comecei a colocar assim, eu falei, caramba, mas... E é um mundo, quando você tem, assim, quando você vai para esse negócio de empreender, você vê um lado que quando eu era professora eu não via. E me dava medo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou administrar isso? Transformar nessa pessoa? Como que eu vou administrar isso? Bom, é muita coisa. É muita coisa, Então, assim, com relação à mídia social, assim, uma coisa que você falou que é interessante é que quando eu deixei, que eu já tinha convicção de que não ia mais trabalhar para ninguém, e uma das maiores, o que mais pesava era o baixo salário, né? Também, né, conta muito, a gente tem que assumir que nós precisamos de dinheiro. Sim, pagar conta, maquiagem. É uma especialidade ali, anos morando fora e o que seja, e cursos e certificados, e para pagar tão pouco. Sim, por quê? A gente tem que ser valorizado. E, por exemplo, o professor com Celta, na escola que eu já trabalhei, uma das, ela tinha plano de carreira, mas as últimas que eu trabalhei não tinham. Então, tanto fazia entrar o estagiário ou você, era o mesmo salário. Não importa. Morou fora, não morou fora, não importa. Então, assim, quando eu comecei, né, a dar as minhas aulas presenciais aqui, que eu comecei com presencial, com 3 alunos, eu fazia o dobro do que eu ganhava na escola. Olha só, obrigada por dizer isso. Pronto, quem estava na dúvida, pronto, já resolvemos a questão de quem estava na dúvida, que vale a pena. 3 alunos, então acho que foi assim, se agora vai, com 3 alunos, eu ganhava o dobro do que eu ganhava de carteira assinada na escola onde eu era coordenadora. Tá? Então, assim, eu não tenho agora eu não tenho dúvida que eu vou empreender. E aí, sim, com toda essa história, né, voltando para as mídias, eu foquei muito só exclusivamente, ainda foco muito no Instagram, porque é uma plataforma que só cresce, né, e funciona bem. E o público meu, que eu quero atingir, tá, por enquanto, né, tá no Instagram. Mas eu quero, né, pretendo focar também no YouTube. O Facebook eu criei depois do Instagram. Aí você sincroniza o YouTube com o Instagram, né? O que você posta em um vai automático para o outro, né? Está lá no curso. E o Face também. O Face também, O Facebook está sintonizado, beleza. Okay. Tá sintonizado. Tá no curso. Então, assim, o que eu errei com relação a isso foi só focar exclusivamente no Instagram. E aí eu tive um problema pessoal com meu pai, né? Na época, isso tem mais de um ano. No comecinho, acho que eu tava com uns 3, 4 meses bombando em vídeos e comecei a fazer live, a minha primeira live, que eu nunca tinha feito na vida, gente, se vocês olharem, depois vou mandar pra você. Então, assim, ó, falando. Você gravou? Eu não gravei minha primeira live porque eu não tive coragem de olhar. Eu falei, não quero ver. Porque eu queria analisar meu inglês, né? Mas eu me analisei, foi um físico, assim, travatona.
Parecia que eu era a jornalista do Jornal Nacional. Mais feio. Horrível. Parecia que eu estava apresentando o Jornal Nacional. Então, assim, como eu não tinha coragem de fazer sozinha, eu sempre gostei de fazer collab. Então, eu convidei uma professora, a Titia Mônica, que ela é bem conhecida hoje em dia e tal. E aí, eu convidei ela para fazer comigo. Você gostaria de fazer? Porque aí eu vi que esse professor que eu fiz o curso, comecei a ver, né, nos canais, acho que é O Segredo da Audiência, eu amo esse canal. E aí ele disse, olha, você tem Samuel coragem? Pereira. Pronto, ele é perfeito. Se você não tem coragem, convida alguém, mas você tem que curte, comenta lá no outro teacher, porque outras pessoas vão te ver, o teacher vai te ver, e assim você faz, né, cria comunidade. E eu fui fazendo e fiz realmente amizades, umas grandes amizades. Tem umas meninas que moram nos Estados Unidos, são teachers também, a gente é muito amigo, já vieram para o Brasil, a gente se encontrou, enfim. Que bacana. Tem esse lado bom, a gente é muito unido. Tem os unidos e tem os unidos, né? Enfim. Não, mas quando dá para ser unido é muito bacana, é muito enriquecedor. Muito bom, cara. Então, assim, aí eu convidei, ela topou. Eu disse, nossa, ela topou, vamos fazer. Aí a gente fez, eu acho que foi sobre slangs. Slang, gírias, né? Slang. E aí a gente fez, olha, deu 900, primeira live, viu? 900 e tantas pessoas que estavam assistindo ao vivo, mais de 45 para ser a primeira live, então bombou, né? Mas isso foi quando? Só para eu ter uma ideia, que ano, quando exatamente? Porque hoje as coisas... A primeira live, se eu não me engano, isso tem menos de 2 anos. Menos de 2 anos, tá. Eu comecei a postar no Instagram em julho de 2017. Então, 2017, 2018, 2019, né? Tem quase... A primeira live foi uns 6 meses depois. Foi antes do Natal de 2017. Ok. Então, tinha menos teachers, tinha menos gente. E ela tinha menos de 10 mil seguidores. Ela sempre comentava o que eu fazia, porque ela fala português, ela estuda português. Então, ela gostava dos meus vídeos. Porque ela dizia que é português. Então, assim, a gente criou uma amizade também. Enfim, aí eu fiz com ela, disse, nossa, deu esse público todo, vou fazer de novo com ela, né? E aí comecei a me empolgar e você vai aprendendo na primeira. Aí eu analisei tudo, eu tô travadona, analisei que outros teachers, tinha uma teacher que eu amo, que é English, ESL with Regina, ESL with Regina, né? Que ela fazia lives diárias. Eu disse, meu Deus, essa mulher, como é que ela Trabalho duro. Lives diárias é um trabalho duro. Lives diárias, ela não faz mais diariamente. Mas ela, no começo, para ela crescer, ela fez, né? Para construir uma audiência, uma autoridade, você precisa colocar esse, suar. E engraçado é que é de graça, né? Na minha época, quando eu tinha negócio físico, nada era de graça. Não existe negócio de graça, não. Hoje, o que a gente tem de coisa de graça é assim, impressionante. Impressionante. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem, porque dá muito trabalho, né? Porque assim, muito trabalho. Eu comecei, eu fazia, o que eu fazia? Dava as minhas aulas, né? E aí quando eu ia deitar, eu pegava o Canva, eu já conhecia o Canva, já tinha descoberto, né? Já conheci o Canvas. O Canvas ou o Canva, o site? Porque Canvas é o de planejamento, né? O Canvas é o modelo de negócio, planejamento. E o Canva é o site Canva. O de fazer os design, Canva. Legal, legal. Aí eu baixei ele no meu celular. E aí, o que eu fazia? Quando era à noite, na hora de dormir, eu acho que é minha terapia até hoje, né? Na época, eu não tinha tempo de fazer durante o dia. E aí, também não tinha dinheiro para estar pagando a empresa. E você é uma criança pequena, né, Cida? Eles cobravam R$50, acho que cobram até hoje, para fazer um design. E eu disse, não, eu mesmo vou fazer. Nossa, eu nunca paguei nada. Não, eu pagava para minha escola, para a Easy. Aí quando eu descobri o Canva, é isso que eu vou fazer. Começa a fazer. Porque esses outros fazem esses assim, é feio, mas tem engajamento. Se você pegar, por exemplo, essas empresas que parecem panfletagem, essas escolas mesmo, que são franquias, você olha os posts deles, na época, hoje você não vê mais, mas na época você via pouca curtida, pouco comentário, porque fica aquela coisa sem o lado humano. Então, as pessoas se conectam com
pessoas. Eu não queria isso para mim, de parecer que era uma empresa fazendo. Eu queria que as pessoas soubessem que era uma professora fazendo. Então, vai ter dia que vai estar bonito, vai ter dia que não vai estar, vai ter dia tudo que... bem, né? E funciona. Funcionou. Né? Aí eu fazia muito cansada, todo dia, os bichinhos, o que eu ia postar à noite, o que eu ia postar no outro dia de manhã, 6 horas da manhã. Os bichinhos é ótimo, né? Os bichinhos nos bichinhos. Adorei. É fofo. Então eu comecei a fazer, aí tinha dias que eu não tinha ideia, aí eu via de outros Instagrams, aí eu dava print, eu vou pegar essa ideia para mim. Às vezes eu via no Mário Vergara um vídeo, eu dizia, eu vou falar isso no print, porque eu gostava mais da imagem, até hoje eu gosto mais da imagem do que do vídeo, né? Eu não tenho paciência de assistir um vídeo até o fim, a não ser que os vídeos sejam muito bons. Eu acelero. Né? Então, assim... Eu acelero todo. Isso aí é uma pesquisa... eu vi na pesquisa de um mentor meu, eu fiz uma mentoria sobre marketing digital, empreender online, enfim. Ele me convidou, um rapaz daqui, que ele é especialista em lançamento. Sim. Aí eu disse, não, eu nunca quero, né? Ele, não, Títia, você é minha convidada. Eu fiz a mentoria com ele, muito bom, 3 meses. E aí ontem ele postou no Instagram dele, depois eu mando para você o link, que as pessoas nos stories visualizam mais a imagem, engajam mais com a imagem nos stories, tá? Do que com o vídeo. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo de estar assistindo todos aqueles inúmeros stories você falando, né? Falando e falando e falando. Tem gente que posta 10, 20 stories, conta história, não. Isso aí você deixa pro feed, você deixa pro YouTube, né? Ou faz um mix, né? Agora, o que eu sempre faço, ou a maioria das vezes, quando eu faço um vídeo no Stories, eu sempre coloco a legenda do que se trata. Sim. Porque se a pessoa vai ver ali o assunto, se interessou, ela liga o áudio. Muitas pessoas estão no trabalho e não pode nem ouvir, estão só vendo, né? Exato. Eu, por exemplo, às vezes eu tô deitada e não posso incomodar quem tá deitado, mas eu queria ver aquele vídeo. Aí você vê com a legenda, né? Enfim, essas coisas. Então a gente tem que pensar, na questão do marketing, a gente tem que pensar em todo mundo, né? Claro que, no seu caso, né, quando eu fui nichar não, porque ainda estou, né, nichando. Mas na época eu não fazia, eu fazia o general, fazia inglês para todo mundo. Sim, e anunciava para todo mundo, né? Para o mundo todo. Inclusive, acho que 30% ou 40% dos meus seguidores não moram no Brasil, né? Tem muito brasileiro que mora fora. Eu já dei aula para uma brasileira na Noruega. Assim, atingiu essa galera, mas você tem que pensar, eu pensava em todo mundo, mas quando você vai nichar, você tem que falar com aquela pessoa que você quer que compre o seu produto. É subnichar, né? No caso aí, subnichar, você pega uma pessoa do nicho, você pega uma coisa mais específica dentro do nicho. Isso, eu tive dificuldade, ainda tenho, né? Aquela lista que você mandou pra gente foi fabulosa, porque eu já tinha algumas ideias, aí eu fiz um brainstorming e outra, você tem que fazer aquilo que você gosta, que te dá prazer, né? Não adianta eu ir para um nicho que, tipo, dá aula para... Eu adoro dar aula para criança, mas a aula para criança, na minha opinião, funciona presencial. Não, eu também acho, eu concordo. Online ainda estou para ver isso funcionar. Olha, sabe o Tony Robbins? Ele fala o seguinte, que where focus goes, energy flows. Então, não vai só para o lado, no seu caso, que é o professor aí, que é o empreendedor, se você foca em um subnicho, você vai mais longe. Mas tem o outro lado da pessoa, que ela quer um especialista. Sim. Ao invés, por exemplo, é o que eu falo lá no vídeo, né, dos subnichos, que eu falo sempre assim, que quando a pessoa, ela tem, por exemplo, ela é médica, e quer estudar porque vai fazer uma palestra na China. Tô, né, dando as ideias loucas aqui. Então, ela vai procurar um professor para fazer conversação, por exemplo, um curso de inglês, o que seja, na área dela. Se ela achar esse professor que trabalha a área dela, ele vai pagar mais por isso do que um professor generalista. Aí se você descobre, né? Se você descobre que aquela área é a área que você gosta, e ali é uma mina de ouro. É ali que está a mina de ouro, é ali que está o segredo.
É ali o segredo, exatamente. Então, cada um tem o seu, né? Então, assim, eu fazia isso à noite, só que até então eu não sabia de planejamento para Instagram, para mídia, para o marketing digital, essa questão do planejamento do marketing, de fazer branding. E aí eu fui convidada aqui, o pessoal do coworking, porque aqui desde a época da construção eu dava em company para eles, né? Então eu fiquei aqui, fui ficando, eu sou da casa, eu faço parte disso tudo aqui. Então teve um curso de marketing digital. Só para contextualizar, o coworking é onde você está. Explica só um pouquinho. Onde eu estou agora, tá, gente? Onde você está agora, que é esse lugar onde você está gravando o vídeo fisicamente aí. Estou gravando hoje, Então, aqui eu tenho uma sala, enfim, tem estúdio. E aí, eles fizeram um curso, trouxeram uma pessoa de fora, um especialista sobre marketing digital para os empreendedores em geral, para as lojas, enfim, me convidaram para participar, me deram de presente. E aí, eu participei, muito bom, que era curso de marketing digital, e eles focavam, assim, acho que 70% no Instagram. Eles mostraram outras mídias, mas focaram no Instagram. E aí eu vi que você tem que fazer um planejamento, você tem que fazer as personas, né? Você tem que saber fazer o seu branding, né? Enfim, eles ensinaram passo a passo de como a gente fazer. E a importância da consistência, provavelmente eles devem ter falado. Exatamente. Você tem que ter um planejamento de conteúdo, né? Sim, falaram sobre planejamento de conteúdo, enfim. Aí eu saí do curso muito empolgada e pá. Cheguei em casa, né? Aí cheguei, coisa, né? Acho que muita gente é assim, tá. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E amanhã eu faço não fazia o meu planejamento. Até eu entrar para a mentoria que eu fiz. E aí ele pega no seu pé e você fazia para o Facebook e aprendia a fazer anúncio para mamãe. Então, eu comecei a planejar. Depois, quando meu pai adoeceu, na época do comecinho, eu fiquei, para você ter noção, uns 2 meses sem aparecer nos stories. Eu botava uma coisa ou outra, porque eu estava tão mal. Eu disse, isso não pode acontecer. O seu pessoal não pode interferir no seu negócio. E aí foi que, nesse curso que eu fiz, eu vi que tem ferramentas que você já deixa programado tudo. Automatiza. Eu ensino isso aí no Smash 14. Você já Exatamente. Né? O planejamento é justamente para isso, para que você, num dia que você não esteja bem, não tenha criatividade, você já deixou tudo pronto. Sim. Então, por exemplo, essa semana eu já deixei tudo lá prontinho, o que eu vou postar. Olha só que bacana. Pode estar de férias. Já pode ir trabalho. O que eu vou postar até domingo, né? Mas se quiser ir trabalho, já sabe como é que faz. Programa tudo, automatiza. Programa tudo, Então, assim, isso é possível, né? Então, assim, hoje eu entendo, mas foi a duras penas que eu aprendi isso. Eu não sabia disso. E você investiu, né? Você investiu em mentoria, investiu em cursos, investiu. Tempo para aprender. Porque assim, como eu não sabia que tinha que fazer, eu não fazia. Depois que eu comecei a saber... O pior é isso. Eu não sabia que tinha que fazer isso. Eu não sabia que tinham essas ferramentas. Eu não sabia que se eu não postar hoje, amanhã eu já não tenho um engajamento tão alto. Olha só. Aí de repente perdia e não sabia. Por causa dos algoritmos, né? Do Instagram. E assim, eu não sabia que o público do Instagram era diferente do público do Facebook. Né? Interessante. Então, a linguagem que você fala no Facebook, você pode compartilhar. Mas a linguagem, eu compartilho, só que o texto eu coloco diferente. Eu já coloco uma outra linguagem. Um pouquinho, eu mudo um pouquinho a cara do que eu estou postando. Assim, às vezes a imagem é a mesma, mas o textinho que vai para lá já posto automático. Eu vou lá pro Face e ajudo. Dá uma mexidinha. Uma mexidinha, porque é um povo mais velho, né? Enfim, claro que quando você gosta de ler mais, não é? Então, assim, se você vai fazer tudo orgânico, e eu gosto dessa coisa orgânica, eu fiz muito, acho que meu crescimento todo é orgânico. No começo eu ficava frustrada, porque eu postava os vídeos. E aí tinha vídeo que, assim, você já sabe, se você postar o que você posta, você
com 20 minutos, você tem que estar lá comentando. Se a pessoa está comentando e falando, você tem que estar lá respondendo, porque o Instagram vai entender que aquilo é importante, vai mostrar para mais pessoas, É né? essencial, Exato. E aí, quando eu postava um vídeo que em 20 minutos ele não tinha muita curtida, não tinha muito comentário, eu ficava assim meio que arrasada. Aí o que que eu fazia? Eu vou impulsionar. Aí eu botava para impulsionar. Aí o vídeo tinha, né, um alcance maior. E aí eu era, né, burra, não sabia que você pode fazer isso pelo Facebook, né? Porque você faz pelo Facebook Business. E aí na época eu só impulsionava no próprio Instagram. Aí o Instagram não tem os mesmos recursos, né? não tem. E outra, é uma empresa, né? Come seu dinheiro, né? Come seu Então, tipo, ele, aprendeu, né? eu botava assim, R$10, R$15 para atingir tantas pessoas. Aí tipo assim, que ele disse que pode atingir, né? Não é que vai atingir. Aí Como segmentar direitinho lá, é muito não sabia de nada disso. poucas opções. Mas aí eu aprendi, né? É muito trabalho. Gente, é muito trabalho mesmo. Então, Sim. assim. Por isso que tem que ter alguém que pega na sua mão assim, ajuda. Oriente, tem que ter tanta orientação. coisa, porque olha, é bastante coisa, eu sei. É por isso Porque que às vezes. é por isso que eu abri o canal. Eu falei, meu Deus do céu, Graças a Deus, porque eu puder. Não perco nada dele. Porque, assim, a gente precisa dessa orientação, a gente precisa desse cuidado. Porque aí você chega mais rápido ao seu resultado, né? Sim, e não morre no meio do caminho, gente. Nadar e morrer na praia é uma coisa que acontece muito, né? As pessoas começam a desistir por causa de tanta dificuldade, porque pensa, puxa vida, eu tenho que desbravar esse mundo todo aqui sozinho, sem as armas certas. Tem que pelo menos ter as armas certas, né? Inclusive, tem uma teacher, que é amiga minha, que mora nos Estados Unidos, ela conversou comigo tem 2 semanas, e já tá exatamente sobre isso, que ela estava meio que desestimulada, que era muito difícil, estava muito difícil conseguir aluno, e papai disse, olha, comprei um curso, acho que eu tinha acabado de comprar teu curso, eu comprei um curso, você tem que fazer esse curso. É o Smash Teacher, né? O completo, de né? negócio, e você tem que fazer, porque é assim, porque é assim, porque é assado. E comecei a dizer que ela não desistisse, que a concorrência estava grande, que realmente tem muitas pessoas que estão no mercado, né, se dizendo teacher, não são teachers. E aí, enfim, e as pessoas não sabem, mas se você mostra que você é bom, se você mostra o seu trabalho, aí ela começou a não postar, ela começou a ficar desmotivada mesmo, né? Sim, porque às vezes você está ali postando e você não vê resultado, põe uma pergunta e ouve crickets, dá uma desestimulada, mas daqui a um pouquinho a chave vira e você consegue ter algum resultado, mas tem que ter uma coisa resiliente. É a constância. E a constância, como ela ficou sem postar, como ela ficou, tipo, já tô com os meus alunos aqui, tipo, eu quero 5 alunos particulares, aí eu não vou postar, eu não vou, né? Eu acho que ela fez isso. É a plantinha, né? Entendeu? Então não pode. Aí ela disse, eu vou procurar. Acho que ela já começou a seguir. Enfim, mas acontece isso. No meio do caminho, ela já construiu uma audiência, ela já tem um númerozinho bom de seguidores, porque às vezes o número de seguidores é muito bom. Mas o que importa é a sua conversão em vendas, né? Sim. Seguidores é bom porque te ajuda quando a pessoa está começando a te conhecer na autoridade. Mas se você tem muitos seguidores e não vende, não tem, tá aí sem pagar as contas. Tem poucos seguidores no meu caso. O meu Instagram ele é muito orgânico, né? Eu tenho poucos seguidores, mas o meu negócio vem dali. Toda a minha renda vem dali. Sabe? Então, os poucos seguidores que eu tenho, eles são engajados, eles são interessados, eles estão na minha lista de transmissão, eles estão, sabe, mandando perguntas, conversando comigo no DM. Eu não tenho 10 mil, muito pouco. Eu tenho, hoje, que a gente está gravando esse vídeo aqui, eu tenho aí menos de 3 mil seguidores. E me dá resultado. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento. Exatamente. Então, assim, essa parte do relacionamento, eu também demorei a entender. Estamos com um problema aqui, Cida? Sara? Problema na conexão, tá falando, né? Ok. Great. Maravilha, Cida. Então, a gente teve uma falha aí na internet, mas vamos voltar aqui. Então, para a gente poder fechar, conta um pouquinho, né, o próximo assunto que você vai passar aí pra gente, que foi uma experiência que você teve, como é que foi? Conta aí pra gente.
Tá bom. Uma dificuldade, né? Acho que todas as dificuldades que eu tive foi porque eu não investia muito em conhecimento, né? Em cursos. Queria Até fazer tudo sozinha. queria fazer tudo sozinha. Então, Quem nunca? Quem nunca, Cida? não, né? Eu sou fodona, né? É. Não, assim, o primeiro curso que eu comprei, que foi como dar aula online, depois o outro foi de Cambridge, né? Que é o Future Learn. E aí eu fui começando. Aí quando eu comecei a participar de encontros de empreendedores, né? Que aqui a gente tem um encontro, o meu sucesso, né? Fazer parte da escola. E aí você vai mudando seu mindset. Você Sim, vai é vendo. muito importante. Bom que você falou isso, é muito importante. Você estar com pessoas que estão no mesmo mundo que você, alimentar, né? Porque tem que alimentar the beast. Have to feed the beast. Yeah. Né? Então, Te assim, dá aquela força, às vezes abre uma janelinha pequenininha, você entra lá dentro, vai estudar, uou, não sabia que isso aqui existia, né? Então, assim, a gente tem um encontro toda quinta-feira, eles têm aqui, né, encontro o meu sucesso, e é presencial para os empreendedores novos, quem quer empreender, enfim. A gente discute tudo sobre empreendedorismo. Isso começou a mudar a minha cabeça na época. Ia dizer, não, quinta-feira eu não dou aula, vou só participar desse... E aí eu vinha para esses encontros, e aí você descobre que tem um livro A, que tem um livro B. E eu tinha muito isso na minha cabeça, assim, vou não comprar, não vou não gastar. Mas não é gasto, isso é investimento. Né? Então, investir em cursos, em livros, participar de palestras, seja online, né? Então, assim, eu cresci muito. Eu sou outra Cida depois que eu comecei a investir em mim. Eu tinha muito isso, não vou não para academia, não vou não meditar. Quando eu comecei, você investe no seu pessoal, no seu psicológico, né? Para você se fortalecer, para você não se sentir mal, porque o seu negócio não está andando, ou está andando lentamente. Olha para trás como é que você estava, olha quanto é que você ganhava, quanto é que você está ganhando hoje, se você já está empreendendo ou não, né? Olha os exemplos das pessoas. Você acha que tanta pessoa, que tantos teachers, tanta gente com curso, será assim, né? Por que essas pessoas estão aí, né? Talvez pelo mesmo motivo que você queira deixar, né? Ou pelo mesmo motivo que eu quis deixar de trabalhar para outras pessoas. E isso é empreendedor. Porque para mim é fantástico. Eu sou dona do meu negócio, eu faço o meu horário, né? Muito mais flexível. Que coisa gostosa você Tá com escolher. a agenda lotada, não tá dando conta de tanta gente pedindo para ser seu aluno. Por favor, eu quero ser seu aluno, me aceita. Chegou tempo, assim, assim, não, o que eu vou fazer? O problema era esse, o que eu vou falar para ele? Sim, Aí porque eu faço com tanto aluno, meu Deus. O pessoal procurando, né? Eu disse assim, não, vou criar um grupo, vou criar uma lista de espera. E aí eu comecei a criar grupos, né? Que também não sabia. E aí eu comecei a criar. Eu criei um grupo no Facebook para poder, né, fazer funil e criar relacionamento. Facebook não era muito para isso, né, na época, mas eu li recentemente que as pessoas estão, agora é moda, é tendência, um site, um Instagram de tendências, que fala sobre tendências, que agora as pessoas querem estar em comunidade, né, em grupos. E aí os grupos no Facebook estão crescendo, esses grupos fechados. Aí eu criei um lá, deu super certo, né, esse grupo lá do Facebook. E aí eu criei um grupo para o WhatsApp, e aí sempre tem alguém, me bota no grupo, me bota no grupo, me bota no grupo. E eu nem anuncio. O Telegram tá bombando agora, eu amo o Telegram. O Telegram tá bombando. Ainda não. Adoro. Eu criei o canal. Mas aí eu para gosto de fazer tudo. Veja bem, eu estou usando muito o Telegram para consumir conteúdo. Para consumir, eu acho muito bacana, porque não tem tanto ruído como no WhatsApp, sabia? Bom. Então, vou fazer eles isso. fecham e manda vídeo, você interage com os stickerzinhos, sabe? Então, interage, mas não interage, não tem aquele... Todo mundo tá fofocando, perdendo tempo. Eu gosto muito, eu gosto muito. Estou pensando realmente em abrir um canal lá, mas quando eu quero abrir, eu quero estar presente lá. Então, eu também, por isso que eu não fui ainda, porque
você tem que fazer bem feito, né? Fazer bem E feito. aí, assim, eu acho que eu não investia no começo em cursos, tanto quanto eu invisto hoje, né? Que eu acho que é fundamental. E aí você conhecer o seu negócio, você conhecer, fazer projeções, fazer planejamento, quanto é que você quer ganhar. Quando eu mudei meu mindset, coloquei na minha cabeça, eu quero fazer a renda X por mês. Que bom. Pagando custos, pagando a internet, pagando isso, aquilo outro, porque você sabe que online os custos são bem menores, né? Então eu determinei renda X, e aí quando mudou o ano, agora esse ano eu quero renda tal, e aí eu fazia de tudo para atingir aquela meta, não porque eu fiz exclusivamente em dinheiro, mas porque eu precisava Tem para que me ter. sentir bem. Você tem que ter metas, né? Saber para onde Então, você quer chegar, senão você chega em qualquer lugar. é, História, né? e aí você, com isso, você sabendo, por exemplo, pode ser o número de alunos, pode ser a renda X, pode ser, enfim, você tem que saber aonde você quer chegar para você seguir os steps. O que você vai fazer para chegar até lá, né? Põe a sua Então, meta e aqui você descobre o que eu preciso, como que eu vou chegar na meta, né? exatamente. Depois dobra a meta, brincadeira. Depois dobra a meta. Tem que fazer piadinha. Que bacana, Cida. Olha, tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos de inglês, né? Eu falo o seguinte, olha, quando você está aprendendo uma segunda, terceira, uma outra língua que não é sua língua nativa, não existe você ficar parado no conhecimento. Ou você progride ou você regride. Não fique pensando que você vai aprender aqui, você está no intermediário avançado, sei lá o quê, fica 6 meses sem praticar, sem estudar, quando você voltar, você vai estar no mesmo lugar. Cada dia que passa, ou você está progredindo ou você está regredindo. E interessante que a mesma coisa vale para o empreendedorismo, né? Porque agora nessa era de tecnológica, a gente está numa nova era aí, né? Estava até vendo um TED Talks ontem sobre o futuro que é hoje, a era que nós estamos passando, passamos a era industrial e a era de serviço, agora a era tecnológica e tudo. As coisas acontecem muito rápido, muito mais rápido que a gente unprecedented, né? Nunca houve uma rapidez tão grande. Então, mais do que nunca, a gente tem que estar aí fazendo isso que você está falando, que é estar se reunindo com as pessoas, discutindo as coisas com pessoas like-minded people, né? Discutindo, descobrindo, fazendo cursos, porque senão você fica para trás, né? Fica para trás e você vai vendo as dificuldades que os outros enfrentaram ou estão enfrentando e você aprende também, né? A gente aprende com eles, né? Então, assim, você aprende, seja o positivo ou o negativo, né? Não quero ser assim. Também tem isso, né? Exato, tem isso. É um aplicativo novo, esse aqui não funciona mais no Instagram, não sabia, esse aqui tá funcionando. Opa, no Facebook, né? É interessante. Como muda isso, né? Porque, assim, há um ano atrás, não se pensava em grupos no Facebook. Meu sobrinho mesmo tem fazer 15 anos amanhã, ele diz assim, não, tia, ninguém tem grupo, para que você criou um grupo no Facebook? Ninguém tem mais grupo no Facebook. Sim, essa tendência, a gente tem a tendência a pensar isso mesmo. Né? Aí, quando eu vi essa pesquisa de tendência, na verdade, depende do seu nicho, né? Depende do seu público, depende de quem você quer atingir. Por exemplo, como eu tenho um curso para IELTS, então o meu curso para IELTS não precisa ser brasileiro. E o pessoal que é gringo, muitos usam os grupos do Facebook, alguns, né? Porque então, eles não podem ter YouTube. Tá, então você abriu um grupo de Facebook. Fala um pouquinho sobre esse grupo de Facebook, só para fechar, para quem tiver interesse em abrir, quem tiver curiosidade. Como é que é? Como é que funciona? Eu não tinha criado coragem nem de criar grupo, porque senão tanto trabalho. É muito trabalho. E aí, né, eu disse assim, não, mas como eu gosto, no Facebook eu faço pelo computador, né? E aí eu vi que, acho que é a Renee, eu vi um grupo de uma teacher. Aí eu disse, nossa, teacher A, teacher B, teacher C. Comecei a ver um monte de teachers. Tá todo mundo aqui hoje. Eu não estou. Aí comecei a ver, teacher A, teacher B, tem grupo no Facebook. Aí vou entrar. Entrei para para saber como é. Eu gosto de entrar nos grupos. Sim. E quando tem esses, clica aqui, bota o seu e-mail para saber mais no grupo, e nananã, eu boto para saber como é. Também, né? Eu não sei dó. Porque eu aprendo com eles, né? Para você ter noção, para precificar foi um problema, para dar o preço.
porque eu não sabia como fazer isso. Certo. Né? E aí, o que que eu fiz? Eu vi que uma youtuber bem famosa, né, a Cíntia, do canal Cíntia Disse, ela na época, ela lançou 10 vagas para fazer aula com ela. Aulas particulares. Eram 10 horários diferentes, que ela não era turma, eram aulas particulares. Então, se eu for, rapaz, eu vou mandar, como se eu fosse aluna, porque eu quero saber quanto é que ela cobra, porque aí, tipo, eu já tenho noção de quanto o pessoal cobra. Mas ela era, né, youtuber. Aí eu mandei, eu disse, nossa, é mesmo? E aí eu comecei a perguntar. Adoro essa curiosidade, Cida. Eu sou assim também. Eu sou curiosa. Pessoas como a gente tem que ter cuidado com o foco. Às vezes a gente se mexe em tanta coisa que o foco fica meio comprometido às vezes. Tão curiosos nós somos, né? Mas aí a minha intenção para o grupo era fazer funil, né? Criar relacionamento e futuramente, quem sabe, alunos daqueles grupos, que eu acho que os objetivos dos grupos também são esses, né? Então, assim, na época eu fiz isso e eu entrava nos sites que tem cursos online que eles colocam já lá o preço, eu não me lembro o nome. Eu pesquisei uns 2, 3 que eles já dão o preço. Pacote de 4 aulas, pacote de tantas aulas, com nativo, sem nativo, enfim. Então essa é a média. Aí eu comecei a fazer o meu preço, o tempo que eu gasto, os meus custos em cima de mim também, né? A minha realidade. E aí deu super certo, né, comigo. Enfim, voltando ao grupo. Então, quando eu disse, nossa, aí fica, com certeza para fazer funil. Né? Funil no Facebook, né? Eu só vou entrar num para saber o que eles fazem. Não? É um grupo fechado, pessoas que têm o mesmo objetivo, aprender inglês ou praticar, e que depende, né, do grupo. Tem teacher que coloca uma vez no dia, tem teacher que coloca uma vez na semana, enfim. Mas eu vou criar o meu. E aí eu criei o meu grupo, que é Speak English with Teacher Cida. E aí é um grupo fechado, porque eles amam essa história de grupo fechado, né? Gratuito, um grupo fechado gratuito. Eu anunciei na época 2 dias só no Instagram. E aí eu tô com 58 pessoas dentro desse grupo, porque você tem que aceitar quantas pessoas, e também eu comento tudo que eles fazem. Então, eu sou bem participativa dentro do grupo. Eu não queria um grupo enorme para que eu não desse negligenciar, né? E era um teste, na verdade, né? E aí, tem inclusive teachers dentro dele, pessoas que moram fora, e a maioria são pessoas de fora e não são, quer dizer, tem meia-meia, agora tem meia-meia brasileiro. Então, porque eu queria dar para eles a oportunidade deles treinarem o inglês, falarem com outras pessoas que só podem falar inglês. Então, eu abri tem o mercado é muito grande, muitas pessoas interessadas nisso, muito bom. E de graça, certeza. De graça. Eles amaram, né? Então, assim, é um grupo ativo e que eu todo dia coloco uma task. O meu funciona assim, com tasks. Então, eu coloco, por exemplo, uma figurinha, comente a figura. What did you do at the weekend? Coloco na figura, né? Aí eu, por exemplo, dou o meu exemplo. I went to the cinema, blah, blah, blah. And you? Comment below. Não falo nada de português no grupo. E o pessoal participa, engaja, tira dúvida. E eles podem... Às vezes eu coloco o vídeo meu falando e faço challenges com eles, né? Eles têm que postar videozinho. E aí eles fazem. É muito legal. Então, assim, esse é o grupo teste, porque eu não sabia como fazer. Se ia funcionar assim ou não. Testes. Teste, você faz de graça, só para aprender. E depois você vê se você monetiza ou não, né? Exatamente. Aí foi muito legal, assim, sabe? E eu gosto. Meu grupinho. Por que eu não abri mais grupos? Porque eu acho que a gente tem que ter tempo para estar fazendo a coisa bem feita. Uma coisa de qualidade. Senão é melhor não fazer o que você falou, né? Fazer direito. E não querer se abraçar o mundo, querer fazer tudo, e você acaba não fazendo nada, né? Aí eu tenho um blog, que eu só posto uma vez. Pois é, porque assim, o blog é do tempo que eu gosto de escrever, né? Então, eu já fui professora universitária na área de direito. Não sei se vocês sabem. Não sabia. Na época que eu desisti do inglês, que é muito pouco e tal, aí eu fui dar aula na universidade. E eu criei, na época, era o boom dos blogs. Há 10 anos atrás, né? Sim, tudo era blog, era. Não existia live, não existia Instagram, né? Exato. E aí eu criei o blog para compartilhar material com os meus alunos,
reflexões, que eu dava aula de filosofia do direito. Enfim, aí tá, eu criei esse blog. Aí como eu já sabia, gostava dessa coisa de blog, eu criei o para inglês. Aí eu sabe, todo mundo tem blog, eu também vou ter. Essa Sim. historinha, né? Você consegue, você consegue tráfego do seu blog para o seu negócio? Ou Não, como é que não, não, porque é bom para eu... tráfego no Google, né? O blog. Para o Google. Né? Eu não investi muito, porque assim, como eu não sou constante, eu não posto diariamente, ou não tenho o dia certo de postar, ele não criou tráfego, né? E não cria, né? Porque é como se fosse assim, o meu hobby e não um instrumento de trabalho. Tá. Na época que eu paguei o menino, ele criou o meu site, cidafeitosa.com, e aí esse menino, inclusive, passou um ano, ele não pagou e o site saiu do ar. Olha Isso só. é o perigo de você deixar as empresas tomarem conta das Não, suas não, coisas. não, não. Para Quando delegar, você tem que entender. né, Usa um pouco. quando eu fui acessar, o site não estava no ar. Quer dizer, o domínio eu ainda tenho, né? Ele deixou passar o tempo e não pagou. Uma coisa tão barata. Não, isso aí é o tipo de coisa que você tem que ter o controle. Você paga. Tem que ter controle. Eu aprendi com essa. Porque veio um e-mail, olha, atrasou, veio um e-mail no seu e-mail. Você. Porque não veio para mim. Né? Porque Não foi ele que abriu, provavelmente, foi ele que fez tudo. foi ver Aí você nem tudo. ficou Então, sabendo. eu fiquei sabendo já não existia mais. Já não existia mais, olha só. Então, assim, o blog tá lá para mim. Tanto que eu nem boto, não anuncio muito que eu tenho, porque não é ali que eu capto minhas leads, né? Sim, tem que concentrar energia, né? Espalhar muito. Nunca. Assim. Senão elas vão se espalhar e você não tem resultado, né? Daqui uns dias, quando você tiver uma equipe, aí você pega mais foco. Quem sabe? Voltei. Aceita aí. Até pedi pro meu filho me ajudar e tal, mas então assim, você tem que ir com calma, pé no chão, né? Se você só, por exemplo, essa minha amiga que eu falei, que ela estava meio desestimulada, a gente conversava muito sobre isso. Não adianta. A gente tem um grupo de teachers, que tem teachers de fora e teachers da casa, digamos assim, que a gente fazia muito collab coletivo, tipo 15, 20 teachers no Instagram, fazia challenge, fazia grandes assim, ações, porque atingia muita gente. Sim. E aí a gente tem esse grupo, que a gente trocava muito, agora está mais parado, trocava muita informação, olha, tem ferramenta nova no Instagram, tem isso novo, tem isso novo. Enfim, ela dizia assim, não adianta eu querer ter um canal no YouTube se eu não posso dar conta. Não adianta eu ter um blog se eu não vou conseguir dar conta nem do Instagram, né? Então você tem que fazer aquilo que você consegue dar conta, administrar bem, porque só o Instagram ele dá resultado também. Agora, tem que ter cuidado. Eu recomendo escolher de 2 a 3 mídias e ponto. Né? Porque tem que ter cuidado. No meu caso, eu escolho o Instagram, em primeiro lugar, e sincronizo com o Facebook. Facebook eu não estou pondo energia ainda, mas eu quero pôr. Né? Porque existe, como você falou, existe um público pequeno, mas é um público bacana. E eu quero investir no YouTube, hoje mesmo, né? Eu já estou postando aí toda sexta-feira, né? Tem aquele programa, uma coisa mais consistente, uma coisa mais certa, mais certeira. E assim a gente vai caminhando, né? Legal, muito bacana ter você aqui. Eu queria que você dissesse aí pra gente como te achar. Fala aí pra gente como é que te acha no Instagram, no Facebook, tá bom. Onde quer que seja. Você me acha no Teacher Cida Feitosa. Teacher Cida Feitosa. No Instagram, @Teacher Cida Feitosa. Facebook, Teacher Cida Feitosa, a minha página. YouTube também? YouTube também. Usei todos o mesmo nome, porque aí você clicar no Google, aparece tudo. Pronto, que nem eu. Aparece tudo. Para mim, tudo igual também. Muito bacana. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, tirar um tempo para vir aqui conversar, né? Trocar essas ideias riquíssimas com a gente. Muito obrigada. Te desejo muito sucesso, tá? Você também. E é um prazer ter você como aluna. Ai, que lindo. Obrigada por compartilhar e ajudar a gente, né? Porque a gente, por mais que a gente já esteja no mercado, já esteja, né, meio que estabilizado, como eu falei, investir em cursos, investir em conhecimento, crescer junto com outras pessoas é super importante. A gente não
consegue fazer nada sozinho. Então, fiquei muito feliz porque eu comprei o seu curso. Nossa, você precisava ver a minha alegria no dia, viu? Que lindo. Graças. Muito bom. Muito bom. Olha, muito obrigada. A gente vai fechando por aqui. Nos vemos por aí. Tchau, gente. Vai.